cristianismo. Em nome de Deus! A Deus, grande arquiteto do universo. Hoje em dia, o Estado brasileiro, assim como muitos outros, se declara um Estado laico. O termo laico, que vem do grego laos, que deu origem à palavra latina laicos e que significa do povo. Na época do Império Romano e durante a Idade Média, essa palavra era utilizada para definir as pessoas que não eram sacerdotes religiosos. Algo como o termo civil, que é utilizado para se referir a quem não é militar em uma situação de guerra. A mentalidade europeia daquela época se baseava na ideia de que as pessoas comuns vivem no mundo profano, em oposição a um mundo sagrado. O mundo sagrado, na contrapartida, só poderia ser acessado por sacerdotes, como padres e bispos. Nos reinos cristãos medievais, o poder dos reis e o poder da Igreja Católica eram inseparáveis. E algo bastante parecido acontecia no mundo islâmico, onde os califados e outras formas de poder territorial eram inseparáveis da religião. No caso da Europa Católica, era comum que os reis justificassem seu poder como uma escolha de Deus, um direito divino de governar. Para isso, era necessário que eles buscassem ser legitimados, reconhecidos pelo Papa. E, por isso mesmo, também era comum que eles influenciassem a escolha de bispos e outras autoridades da Igreja, estruturando uma base de apoio religiosa mais consistente. Por sua vez, a Igreja Católica tinha grande poder político e era responsável por exercer boa parte das atribuições que hoje geralmente pertencem ao Estado. A título de exemplo, o registro dos nascimentos e dos óbitos, a manutenção das escolas, hospitais e albergues, e até mesmo o julgamento e a punição de certos crimes. Nessas monarquias, nenhuma outra religião era permitida, assim como era proibido ter uma interpretação diferente da Bíblia. Os tribunais da Inquisição e as expulsões e conversões forçadas de judeus, muçulmanos e outras minorias religiosas eram comuns. Atitudes que hoje nos parecem bárbaras, injustas e abusivas, justamente por entendermos nosso Estado como laico, mas esse é um papo relativamente novo. A história do Estado laico é uma história de 5 séculos de tentativa de separar o poder político do poder religioso. Em primeiro lugar, porque juntos esses poderes deram margens a muitos excessos, corrupção e autoritarismos. E em segundo lugar, porque a intolerância e as perseguições religiosas são um problema muito sério que levou ao massacre de comunidades religiosas inteiras e a guerras civis muito duradouras. Mas, mais do que os motivos para tal, precisamos entender quando, de fato, o Estado e a religião estão separados, quando eles estão juntos e como fazer uma boa manutenção dessa separação. E para isso, então, precisamos entender muito bem qual é a história do Estado laico. A história do Estado laico começa no século XVI, quando a relação entre os soberanos europeus e a Igreja Católica foi abalada por uma série de transformações que estavam acontecendo. A primeira delas foi o humanismo, corrente filosófica que colocava os seres humanos no centro de suas preocupações, dando início ao pensamento científico moderno. Por exemplo, foi naquela época que estudiosos passaram a abrir os corpos dos cadáveres para estudar o corpo humano, algo proibido pela Igreja até então. Também foi naquela época que desenvolveram as teorias sobre os movimentos dos planetas e dos corpos celestes, com base na observação do espaço e em cálculos matemáticos. O pensamento humanista e racionalista moderno também foram aplicados à política por pensadores como Nicolau Maquiavel, iniciando as ciências políticas. Maquiavel foi quem explicou como a política funciona a partir das suas observações da história, e não mais partindo da crença de que os reis eram diferentes das pessoas comuns e que tinham sido escolhidos por Deus para cumprirem seus objetivos sagrados. Seja no estudo do corpo humano, do universo ou da política, o pensamento racional e científico moderno permitiu uma série de questionamentos com relação ao poder das autoridades religiosas. O humanismo contrariava o conhecimento que até então era defendido pela Igreja, abalando sua autoridade em explicar a natureza e a sociedade. A segunda ruptura importante que aconteceu nesse período, de forte questionamento com relação à Igreja Católica, foi a Reforma Protestante, iniciada por Lutero em 1517. Lutero, que a seu modo procurou trazer para o indivíduo a experiência do cristianismo e, mesmo dentro de uma lógica religiosa, racionalizar a forma de se ter fé, questionando a legitimidade da Igreja Católica e expondo seus abusos e corrupções. Essas reformas deram início a diversas guerras civis e religiosas na Europa, trazendo à tona problemas como a intolerância e a violência contra minorias religiosas. Ao longo dessas guerras, diversos pensadores criaram teorias para tentar dar fim aos conflitos entre fiéis de diferentes religiões.
As primeiras teorias laicas a respeito do Estado tentavam tornar possível manter sob o mesmo teto praticantes de diferentes religiões, algo que se tornou bem mais complicado depois das reformas. E muitos desses autores são estudados até hoje em teoria política, como, por exemplo, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza e John Locke. A teoria política de Hobbes colocava os reis acima de todas as instituições, inclusive acima da igreja. Ele defendia o poder absoluto dos reis, mas não por motivos religiosos. Seus argumentos eram baseados numa ideia nova de natureza humana, que não tem relação com a tradição cristã ou com a Bíblia. A ideia básica é que somos todos seres que agem em defesa dos próprios interesses, o que nos leva necessariamente ao conflito de todos contra todos. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. E sendo assim, um rei soberano é uma forma de evitar que a sociedade viva permanentemente em guerra civil, protegendo os indivíduos deles próprios. Outro pensador importante foi John Locke, que, em sua Carta sobre a Tolerância, defendia a convivência de diferentes religiões no mesmo Estado, com exceção do catolicismo, que, segundo ele, não poderia ser admitido em lugar nenhum. Mas, em defesa de John Locke, acontece que, mesmo perdendo muito poder por causa do humanismo e da reforma, a Igreja Católica naquela época ainda era muito forte. Forte o suficiente para ser vista como uma ameaça ao poder dos reis e dos estados, além de ser uma ameaça a protestantes e outras minorias religiosas na época. No caso de Spinoza, a defesa da tolerância era mais ampla, e até mesmo o ateísmo era admitido, o que faz muito sentido, até por ele ter sido excomungado de sua sinagoga e também por causa do seu entendimento de Deus como um aspecto da natureza. Durante o século XVII, essas teorias políticas serviram de fundamento para diferentes regimes políticos da Europa, além de aquecerem debates importantes. A teoria de Hobbes serviu como justificativa para o absolutismo, enquanto Locke serviu de modelo para os primeiros regimes liberais, até hoje em voga, mas esquecendo de muitas das coisas que ele pensava. Em ambos os casos, Estado e religião permaneceram unidos, mas o poder político se impôs sobre o poder religioso, até pelo eixo das preocupações da época. Já no século XVIII, os filósofos iluministas radicalizaram as críticas ao poder das autoridades religiosas sobre a política, a cultura e a sociedade. Tratava-se de um grupo muito mais comprometido com a busca da emancipação do indivíduo, o esclarecimento acerca do mundo e a busca estruturada pelas liberdades dos indivíduos. Um conjunto de ideias e vontades que influenciaram muito a Revolução Francesa, que foi também aí a primeira grande ruptura no sentido de instaurar um Estado que realmente separava o poder da Igreja do poder do Estado. A Revolução foi movida pelo ódio da maioria da população aos privilégios da nobreza e do clero, portanto faz muito sentido desconfiar da legitimidade tanto de um quanto do outro. Dentre as suas medidas de maior impacto estão a tomada de propriedade da Igreja e o estabelecimento de um sistema de educação livre da influência das autoridades religiosas. Diga-se de passagem, coisas que até hoje são tópicos de debate. Afinal, por exemplo, o imposto ele é do Estado, e no Brasil, a Igreja não paga imposto, então é como se a Igreja ficasse com um recurso do Estado. Além do que, especialmente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, existem grupos que lutam contra o ensino do darwinismo nas escolas públicas, em detrimento do criacionismo, que aí é novamente as igrejas entrando na questão da educação. Bom, de lá para cá, outros modelos laicos de Estado foram implementados, para além da França, como no México, após a Revolução Mexicana, e nos países socialistas, como a União Soviética após a Revolução Russa. Mas, nesses mais de 2 séculos de existência de Estado laico, nunca deixaram de existir muitos países que unem o poder do Estado com o poder da religião. São os chamados Estados confessionais, onde a condição do cidadão está diretamente relacionada à prática de uma religião específica, que é basicamente considerada a religião oficial do Estado. Hoje é o caso, por exemplo, da Costa Rica, onde o cristianismo católico é a religião oficial, do Irã, onde o islamismo xiita é a religião oficial, da Arábia Saudita, onde o islamismo sunita é a religião oficial, ou de Israel, onde o judaísmo é a religião oficial. Em muitos outros países do mundo, projetos de Estado laico e de Estado confessional vêm se confrontando num contexto em que a intolerância e as perseguições religiosas se mostram um problema que não foi superado. O Brasil, segundo sua Constituição, é um Estado laico, mas encontramos frequentemente debates em que a religiosidade interfere diretamente em políticas públicas e pautas individuais. Encontramos símbolos religiosos nos prédios resguardados à coisa pública, frases religiosas em nossas cédulas. Enfim, vale refletir quão real é a laicidade do nosso Estado, ou ao menos, o quanto de cuidado nós temos que ter para preservar ela. E, bom, é isso aí, galera.
Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.